Saudações a todos. É muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. Doutrina essa que nos conforta, nos consola e nos dá a força necessária para superarmos os reveses que às vezes a vida nos impõe. Eu gostaria de agradecer aos dirigentes da Casa Espírita Fonte Viva pelo convite que me fizeram para podermos estar hoje conversando a respeito da doutrina espírita. Então vamos entrar em sintonia com os amigos espirituais. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Vamos mentalizar a imagem do meigo e amado Mestre Jesus. E vamos agradecer ao Pai essa oportunidade bendita que Ele nos concede, que é a oportunidade da vida. Lhe agradecemos, Senhor, pelo seu carinho, pelo seu amor para conosco. E lhe pedimos, Pai, abra as nossas mentes para que nós possamos gravar os ensinamentos do Mestre Jesus e nos dê a força necessária, Pai, para que nós possamos no nosso dia a dia colocar esses ensinamentos em prática. Pedimos licença, Pai amado, pedimos licença, Mestre Jesus, pedimos licença, amigos espirituais, para iniciarmos os nossos estudos de hoje. Graças a Deus. Hoje nós vamos comentar um pouco a respeito do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Nós vamos abordar o item que fala sobre amar, não sofrer. A nossa vida, se nós formos fazer um balanço, é uma vida difícil. Todos nós passamos por situações difíceis, todos nós temos, às vezes, algumas situações que encarar que traz até dor física, dor moral. Temos os nossos desafios. Todos nós encarnados aqui passamos por algumas situações, às vezes, desagradáveis. Isso faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso trabalho evolutivo. Todos nós tivemos outras encarnações e nessas encarnações cometemos erros e hoje estamos aqui para consertar esses erros. E às vezes são situações que nos incomodam. Por que que nos incomodam? Porque nós trazemos tendências. No passado nós éramos pessoas que não tínhamos a compreensão ainda que nós temos hoje e cometemos alguns equívocos. Fizemos mal a algumas pessoas, prejudicamos a nossa constituição física através de excessos, de vícios. E tudo isso está gravado em nós, na nossa consciência e no nosso corpo espiritual. Ou seja, aquele mal que eu fiz moralmente a outras pessoas está gravado na minha consciência. E a minha consciência cobra isso, que eu preciso consertar esse erro que eu cometi, o mal que eu causei a outras pessoas. Aquele mal que eu causei ao meu corpo físico no passado, através dos vícios e dos excessos, ficou gravado no meu corpo espiritual e eu tenho que expurgar isso. E eu só vou poder expurgar isso através de um corpo físico também. Então, quando eu reencarno com uma série de problemas. Todos nós reencarnamos com esses problemas e com as tendências e os vícios que nós tínhamos no passado. Então, para lutar contra essas tendências e contra esses vícios. E isso nos faz sofrer muito. E nós, quando chegamos aqui, nós adquirimos aquela cultura que trazemos já também há várias encarnações, que é a cultura do quê? Se eu estou sofrendo é porque Deus está me castigando por algo que eu fiz que não é correto. Isso nós já trazemos em nós, porque no passado nós professamos religiões que acreditavam nisso. Lá os antigos egípcios acreditavam que os deuses castigavam através do corpo físico, através da matéria, né? Então, se eu fosse uma pessoa má, eu poderia sofrer consequências através da intempéries, da própria situações difíceis que eu estava passando, que o próprio Egito passou, acreditavam que era castigo dos deuses. Depois vieram os gregos também, com os deuses do Olimpo, ali onde eles brigavam entre eles e um magoava o outro, e quem sofria as consequências eram os humanos. E trazemos também a lei mosaica que trouxe, né, com Moisés, quando trouxe os 10 mandamentos, ele inseriu dentro desses 10 mandamentos umas leis civis para controlar aquele povo, que era muito primitivo ainda. E dentre essas leis civis ele introduziu a lei de Talião,
Ou seja, o olho por olho, dente por dente. Então, a pessoa que fazia o mal, ela ia pagar aquele mal que ela fez na mesma intensidade, com a mesma dor, com o mesmo sofrimento, ou às vezes até maior. E isso era a lei de Deus, ele atribuía isso à lei de Deus. Então, nós trazemos isso arraigado em nós. E quando começamos a encontrar essas dificuldades, nós achamos que Deus está nos castigando. Nós achamos que, por uma coisa, um motivo ou outro, estamos sendo castigados por Deus. E veio Jesus nos mostrar que não é nada disso. Jesus veio nos mudar completamente aquela lei de Talião, olho por olho, dente por dente, quando ele disse, se alguém lhe bater numa face, ofereça a outro, ou seja, não reaja, não deseja o mal àquele que te causou o mal. Mas ele também disse que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então criou aquela dúvida. Quem com a espada fere, que com a espada será ferido, não é o mesmo de que olho do olho por olho, dente por dente? Aí a doutrina vem nos explicar que não é nada disso. A doutrina vem nos explicar que quando Jesus diz quem com a espada fere, com a espada será ferido, ele está nos mostrando a lei de causa e efeito. Então eu fiz, eu vou ter que reparar aquele erro. Se eu cometi um erro, eu vou ter que reparar aquele erro nessa existência ou numa existência futura. Mas para reparar esse erro, eu não preciso sofrer. Eu posso reparar o erro fazendo bem, ou seja, pagar o mal que me fizeram com o bem, com o amor, que é o que Jesus disse, se alguém te bater numa face, ofereça outra. Não revide o mal que lhe fizeram com outro mal, revide com o amor. Por isso que quando nós começamos a entender isso, nós começamos a sofrer menos. Porque nós vamos ver naquelas criaturas que criam algumas dificuldades para nós, que às vezes até nos agridem, nós não vamos ver criaturas única e exclusivamente voltadas para o mal. Nós vamos ver criaturas ali que também têm as suas dificuldades, que trazem tendências e às vezes não estão conseguindo superar essas tendências, trazem vícios e não estão conseguindo superar esses vícios e deixa isso fluir naturalmente porque não tem a compreensão. Então, quando nós temos a compreensão, nós mudamos toda aquela conjuntura. De que maneira? Fazendo bem para aqueles que nos fazem o mal. Se bem que para nós é muito difícil. É muito difícil nós desejarmos o bem daquele que nos faz o mal. Por que que é difícil? Porque nós somos orgulhosos, nós trazemos essa tendência do passado. E os espíritos falam que o que nos prejudica, o que nos atrasa a evolução é justamente isso, o egoísmo e o orgulho. Porque se nós deixássemos de ser egoístas e de sermos orgulhosos, nós agiríamos de forma completamente diferente. Nós já não iríamos ver o nosso semelhante como uma criatura que precisa sofrer para aprender que não pode fazer o mal. Nós não iríamos julgar a criatura pelas atitudes negativas que ela está tendo. Nós iríamos procurar enxergar nessa criatura o que ela tem de bom, as suas qualidades. E quando nós começamos a ver as qualidades, procurar as qualidades naquelas criaturas que nós achamos que não merecem a mínima consideração nossa, nós vamos ver que são seres que têm sentimentos, são seres que têm coisas boas dentro de si. Só que nós precisamos fazer isso fluir de dentro deles. E de que maneira que nós vamos fazer isso fluir? Através do amor. Porque se eu agir com a mesma agressividade que essa criatura está agindo comigo, ou seja, pagando na mesma moeda o que ele fez comigo, eu não vou estar ajudando nem a ele e nem a mim. Porque cada vez que eu fico remoendo coisas negativas, que alguém me faz um mal, e eu fico rememorando aquele mal, desejando o mal daquele que me causou essa situação, eu vou estar, de certa forma, revivendo aquela situação negativa, vou estar revivendo aquela agressão, ou seja, aquilo que ele fez e que me incomodou. Vou estar constantemente revivendo isso. Agora, se eu tento mudar o foco, se eu tento procurar nessa criatura o que ela tem de bom, o que é que ela pode fazer que trará coisas boas, eu vou encontrar qualidades. E encontrando qualidades, às vezes eu vou perceber que ela tem muito mais qualidades do que defeitos. E vou começar a enxergar essa criatura de forma diferente. É isso que os Espíritos falam para Hamed, né? Quer dizer, Hamed fala para o Espírito Santo Neto, que através de tendo essa compreensão, nós não vamos enxergar as criaturas somente achando que são criaturas maldosas, que estão ali só para nos prejudicar e fazer o mal. Nós vamos ver que às vezes essas criaturas estão servindo de ferramentas para nos ajudar a nos lapidarmos.
Porque se a pessoa faz alguma coisa que me ofende ou que me magoe e eu fico tentando, remoendo isso e tentando revidar isso, é porque eu tenho também esse sentimento dentro de mim. E eu tenho que trabalhar esse sentimento em mim, não querer mudá-lo. Eu tenho que mudar a mim, mudando as minhas atitudes, vencendo essas tendências, esses hábitos que eu trago, eu vou começar a viver em paz, eu vou começar a ter paz. Aí eu passo a deixar de sofrer. Por que que nós sofremos? Porque nós não aceitamos determinadas situações. Sofremos porque vemos as coisas erradas e começamos a querer revidar isso e querer que aquela criatura que fez coisas erradas sofra para ela entender o mal que ela fez. É aí que nós nos equivocamos. Porque quando nós julgamos e nós queremos que essa criatura sofra para ela perceber o mal que ela causou, nós estamos lhe desejando o mal. Ao passo que, se nós lhe desejarmos o bem, ela vai perceber que errou. E a consciência dela vai dizer para ela que ela errou e que ela precisa mudar isso. Talvez não seja numa única existência, mas está servindo de impulso para no futuro ela vir lutando contra as suas tendências, assim como nós vemos lutando contra as nossas hoje. Então ela vai vir tentando se modificar. Então nós estaremos auxiliando essa criatura e nos auxiliando, porque eu não estou remoendo aquilo que eu recebi, o mal que eu recebi, eu estou tentando reparar, auxiliá-lo a reparar isso, mas com amor. O amor, como diz Jesus, né, o amor cura uma multidão de pecados, porque a partir do momento que nós começamos a olhar as criaturas com amor, nós não vamos ver maldade em ninguém. Mesmo que essas criaturas errem, nós não vamos ver, achar que elas são maldosas, criaturas que foram criadas eternamente para o mal. Nós vamos entender e vamos tentar auxiliar. Não é assim que um pai age com um filho, uma mãe age com um filho que está fazendo coisas erradas. Nós não vemos, às vezes, mães desesperadas em portas de presídios quando há rebelião, sofrendo porque o seu filhinho amado está lá dentro. E esse filhinho amado, às vezes perante a sociedade, é uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito maldosa, mas para ela não é maldoso. Para ela é uma criança, é uma criatura que merece o seu amor. Então, quando nós tivermos essa compreensão, nós vamos ver todas as criaturas como se fossem nossos filhos e olhá-los com amor. Não quer dizer que nós vamos estar com isso sendo conivente com o erro dessas criaturas. Não vamos estar passando a mão na cabeça delas e concordando com tudo. Vamos mostrar o erro, vamos mostrar o que ela precisa fazer para mudar, vamos cobrar a sua mudança. Não foi assim que Jesus agiu? Jesus não condenou ninguém, Jesus não criticou ninguém, ele mostrava os que estavam errados, mostrava os erros dessas pessoas, assim como que ele falava, os fariseus hipócritas. Ele não estava ofendendo os fariseus, ele estava mostrando que alguns dos fariseus, principalmente aqueles que detinham o poder, que eram os sacerdotes, agiam com hipocrisia. Por que eles agiam com hipocrisia? Porque eles faziam o povo acreditar que eles eram bons, passavam por criaturas boas, representantes de Deus, mas prejudicavam as pessoas, ou seja, usurpavam as pessoas, tiravam os bens das pessoas, quando precisava, condenavam as pessoas até a morte, como condenaram Jesus, porque eles achavam que Jesus estava interferindo nos seus domínios, vamos dizer assim. Então, a hipocrisia estava nesse sentido, eles se passavam por representantes de Deus, por criaturas boas, mas lá no íntimo eram pessoas maldosas e que faziam o mal para prejudicar realmente. E nós vemos tantas pessoas assim hoje em dia também, que agem dessa forma, né? Que usam o nome de Deus em proveito próprio, que enganam a pessoa que acredita naquela religião, às vezes, para tirar bens materiais dessas pessoas. Não são todos, alguns, como também não eram todos os fariseus que agiam dessa forma. Mas Jesus falava, olha, essas criaturas que agem dessa forma são criaturas hipócritas. E nós devemos sim mostrar isso, para que eles não enganem mais pessoas. Então Jesus não era aquele ser passivo, que aceitava tudo passivamente. Ele mostrava o erro, criticava o erro, mas não ficava revoltado e querendo fazer com que aquelas criaturas sofressem porque estavam errando. Ele sabia que um dia essas criaturas iriam mudar, tanto é que ele dizia, a cada um segundo as suas obras.
Então, essa dor, esse sofrimento que nós passamos hoje, nada mais é do que situações necessárias para nós adquirirmos experiências, para nós nos lapidarmos, para nós superarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquelas tendências negativas que nós trazemos. E é doloroso lutar contra nós mesmos, porque quando nós começamos a perceber isso e tentarmos lutar, temos uma dificuldade muito grande. Mas, como Jesus disse, vós sois deuses. Vocês conseguem realizar isso, mas precisam se esforçar para mudar essa situação. Tem um exemplo muito interessante que o livro que Chico Xavier escreve no livro A Vida Escreve, que é a história de Saturnino. Ele conta ali a história de um senhor de engenho, um homem poderoso, um homem muito rico, que tinha vários engenhos e tinha alguns escravos. E era um homem bom, não era um homem maldoso. Fazia somente o bem, mas era enérgico. Em determinado momento, um dos seus escravos fugiu e esse escravo, ele ficou bravo com o escravo, né? Não gostou dessa atitude, porque ele sempre fez o bem, sempre auxiliou os escravos, por que esse homem tinha fugido? E mandou ir atrás, né? Pediu para que os seus soldados fossem atrás e recapturassem o escravo fujão. E ele foi recapturado. E para que ele servisse de exemplo para os outros, não tentarem fazer o mesmo, ele colocou o braço desse escravo dentro do engenho e moeu o braço desse escravo como se fosse uma cana. E ficou tranquilo, dormiu normalmente, não ficou com nenhum sentimento de culpa. Ele achou que aquilo era um exemplo para os outros, para que os outros não viessem a pensar e fazer as mesmas coisas e tentar fugir. Passou a sua vida, o escravo desencarnou, ele também um dia desencarnou. E passado algum tempo no mundo espiritual, ele foi rever a sua vida. E quando chegou nessa situação, nessa passagem, ele ficou estarrecido. Puxa vida, o que eu fiz a esse escravo, a esse homem, a esse espírito? Eu magoei muito, né? Eu fiz muito mal a ele. Ele percebeu o erro que ele tinha cometido. Então ele se preparou durante muito tempo no mundo espiritual e quando ele se sentiu forte o suficiente, ele pediu uma nova encarnação, uma nova oportunidade e pediu uma chance de resgatar isso. De que maneira ele queria resgatar isso? Passando por uma situação semelhante. Ele falou, eu só vou dar valor ao mal que às pessoas, eu vou compreender o mal que eu causei a essa criatura, passando por uma situação semelhante, por uma situação idêntica. E reencarnou com esse compromisso. Só que ele se tornou um homem bom, ele não era mau, ele era bom. E começou a desenvolver o quê? O amor, a caridade, fazer o bem para as pessoas. Então trabalhava numa casa espírita, ajudava muitas pessoas, na empresa onde ele trabalhava, numa tecelagem também, ajudava todos. Era a pessoa mais amada, mais querida dentro da empresa, porque ele fazia o bem para todo mundo. Nunca disse um não para as pessoas quando as pessoas chegavam a ele pedindo algum tipo de ajuda. Em determinado momento, trabalhando na máquina, a máquina sugou a sua mão e morreu a mão. Né? E ele, no desespero, pegaram, levaram até um hospital e ali foi restituída a mão quase que completa, só que ele perdeu o dedo indicador. E ficou, né, com aquela coisa, poxa, perdi meu dedo. E as pessoas também, os amigos, vendo, questionaram por que Deus permite que aconteça isso com um homem tão bom. Se é um homem de Deus, ele só faz o bem, nunca fez mal a ninguém, nunca disse não a ninguém. Por que Deus permite que ele perca o dedo e quase que perdeu a mão? E o Saturnino, vendo isso, também começou a se vitimizar, achando que realmente foi vítima. Puxa vida, realmente Deus podia olhar por mim, eu sempre fiz o bem, por que ele permitiu que eu passasse por uma situação difícil dessa? Sendo espírita, hein? Quantos espíritas não pensam assim? Por que Deus permite que eu passe por uma situação dessa? E começou a questionar Deus. Em determinado dia, onde teve a reunião na casa espírita onde ele trabalhava, o mentor da casa se manifestou no fim dos trabalhos, falando, Saturnino, eu gostaria de te dizer uma coisa. E contou que no passado distante, um homem muito poderoso que tinha um escravo, e esse escravo em determinado momento fugiu, e ele para fazer com que esse escravo servisse de exemplo para outras criaturas, passou a mão dele, moeu o braço desse escravo no engenho, como se fosse uma cana, né, para ele servir de exemplo.
E esse homem, chegando no mundo espiritual, percebeu o erro e pediu uma nova oportunidade. Ele foi dado essa nova oportunidade, ele reencarnou com o compromisso de, em determinado momento da sua vida, quando fosse mais ou menos naquela faixa etária em que ele se encontrava quando aconteceu com o escravo, ele também perdesse todo o braço sugado por uma máquina e que esse braço teria que ser moído também como uma cana. Só que, por esse homem ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito amorosa, fazer o bem, Deus lhe concedeu uma dádiva dele perder somente o dedo indicador. E o mentor da casa perguntou: você sabe de quem que eu estou falando, Saturnino? Foi onde Saturnino despertou para a realidade. No dia seguinte, mesmo estando lá na caixa, não sei como é que se fala lá, no seguro, coisa parecida, ele foi trabalhar. E os amigos até questionaram, né? Moço, Saturnino, você está de licença médica, não era para você ter vindo trabalhar, você se feriu trabalhando. E eu falei: mas meu amigo, eu perdi somente o dedo indicador, eu posso fazer muito, eu ainda posso trabalhar muito, e graças a Deus eu tenho essa condição de trabalhar. Então vejam, o que o amor proporciona para nós? Nós encarnamos às vezes para passar por situações muito, mas muito difíceis. E às vezes, dependendo das nossas atitudes aqui quando encarnados, quando nós doamos amor, quando nós praticamos o amor realmente, nós ganhamos essa dádiva de Deus. Nós não sofremos tanto quanto deveríamos sofrer para quitarmos os nossos débitos, porque a nossa consciência pediu para passar por aquilo, não foi nem Deus que exigiu de nós. Nós exigimos isso. Então, quando nós temos essa compreensão de que tudo que nós estamos passando é uma necessidade nossa para o nosso crescimento, para a nossa evolução, nós vamos perceber. Estamos passando por situações difíceis hoje? Estamos sofrendo hoje fisicamente, uma série de situações difíceis? Estamos sofrendo. Mas isso está me dando força para que eu chegue no mundo espiritual como um vencedor e na próxima existência eu não tenha que passar por essas situações novamente. Eu esteja bem, desde que eu não me revolte, desde que eu olhe essa situação como prova, como experiência ou como resgate também, mas não como castigo, como uma necessidade minha. Olhando por esse lado, eu começarei a viver melhor. Já não vou sofrer tanto, como nós falamos. Nós sofremos porque nós não aceitamos a situação e achamos que Deus está nos castigando. Se nós olharmos por outro ângulo e dizer: olha, Deus está me dando condições para eu superar as minhas tendências, para eu reparar erros do passado, para eu superar os vícios que eu trazia do passado, e isso está servindo para o meu crescimento, para a minha evolução. Amanhã eu estarei numa situação muito melhor, ou amanhã que eu posso ser numa outra existência, mas eu estarei numa situação muito melhor, muito mais confortável do que hoje, desde que eu entenda isso, desde que eu passe por isso sem revolta, sem desejar o mal, sem querer prejudicar outras pessoas, por me sentir prejudicado também. Por isso que Jesus disse: ofereça a outra face. O que é oferecer a outra face? É tentar entender a situação, seja com a relação com pessoas difíceis, seja em relação ao nosso organismo físico, às vezes uma enfermidade, algo que nos cria desconforto, seja a convivência com pessoas difíceis que estão junto conosco e às vezes nos incomoda com as suas atitudes, porque se as atitudes deles nos incomodam é porque nós talvez também temos as mesmas tendências e lutamos contra. Entender aqueles que estão nos cobrando e às vezes nos tirando do sério, vamos dizer assim, né? Nos irritando, entender que isso para nós é uma ferramenta, essa criatura está servindo de ferramentas e está ali, não caiu de paraquedas diante de nós, está ali para que nós de alguma forma possamos nos nos harmonizarmos, vamos dizer assim, nos reconciliarmos. Porque se tem uma criatura difícil que me incomoda e não aconteceu nada nessa existência, eu simplesmente não vou com a cara dela, eu não gosto dela, se não tem explicação nessa existência é porque é de existência passada. Então talvez no passado já tivemos alguns ranços, já tivemos alguns atritos e estamos aqui hoje para podermos nos reconciliar. Se ele me incomoda é porque talvez eu não tenha perdoado. E ele está ali de certa forma esperando que eu o perdoe. Se ele é aquela pessoa que
quer me agredir gratuitamente, quer me fazer o mal gratuitamente sem eu ter feito nada para ele, é porque talvez ele não tenha me perdoado. Então, vejam, se ele não me perdoou, não adianta eu revidar na mesma moeda. Eu tenho que conquistar o quê? A confiança dessa criatura, eu tenho que conquistar o amor dessa criatura. E como é que eu vou conquistar o amor dessa criatura? Revidando na mesma moeda? Não. É relevando algumas coisas e mostrando para ela que se eu lhe fiz algum mal no passado, porque ela não lembra, mas no inconsciente ela sabe, no inconsciente algo lhe diz, esse camarada não é de muita confiança. Então mostrar para ela que eu mudei, que eu não sou mais aquele do passado, eu estarei de certa forma conquistando a confiança desse ser e transformando às vezes um inimigo do passado num amigo no presente e para o futuro. Mas sem lhe desejar o mal, porque se eu lhe desejar o mal, eu vou estar voltando ao que era antes, nós vamos continuar a nossa guerra sem alteração nenhuma. Isso se ele é que não me perdoou. Agora, se eu não o perdoei, ou seja, se eu sinto repulsa, se eu não gosto gratuitamente, ou alguma atitude que a pessoa tenha feito, que eu esteja guardando isso dentro de mim, eu tenho que trabalhar isso em mim. Tentar, sim, perdoá-lo. É difícil perdoar aquele que nos faz o mal. Mas Jesus disse, reconcilie-se com o seu inimigo enquanto você está a caminho com ele. De que maneira? Como eu estou a caminho com ele? Enquanto vocês dois estão encarnados. Porque no mundo espiritual a nossa consciência se amplia e nós temos consciência de tudo que aconteceu no passado, no presente e talvez o que possa vir a acontecer no futuro. Mas quando nós estamos encarnados, é colocado um véu, nós nos esquecemos. Aí é que está o mérito. Se eu não vou com a cara do camarada, se eu não gosto do camarada, se eu tenho alguma coisa contra essa pessoa, eu tenho que trabalhar em mim para superar isso agora, porque o mérito está aí. Eu estou tentando passar a amar essa criatura, a me reconciliar com essa criatura, mas não por interesse, não porque eu sei que lhe fiz o mal no passado, que precisamos nos reconciliar, não. Eu estou fazendo isso porque eu quero me reconciliar com ele e acho que isso é o melhor para mim e para ele. Então, se nós conseguirmos essa reconciliação agora, vamos chegar no mundo espiritual como dois amigos, duas criaturas que realmente repararam seus erros, se reconciliaram e dali para frente vão continuar a sua caminhada juntas ou separados, mas sem aquele ranço, sem aquela mágoa, aquele ódio. Isso que é importante, por isso que o amor cobre uma multidão de pecados, como Jesus diz. Porque nós passaremos a amar essa criatura e essa criatura passará a nos amar. Vejam, é difícil amar o inimigo, mas nós passaremos a amar sim. Esse é o objetivo de todos nós, nos amarmos como irmãos. Então, quando nós temos essa compreensão já desde já, como nos diz o Francisco do Espírito Santo Neto, nós começamos a trabalhar em nós e o nosso sofrimento vai diminuir. Porque nós não vamos sofrer, porque nós sofremos porque nós nos consideramos vítimas, ou vítimas de Deus, porque Deus está nos castigando, ou vítimas daqueles que nos causou o mal e ficamos remoendo isso em nós. Quando nós percebermos, eu preciso, de certa forma, superar essas dificuldades, eu preciso olhar essa dificuldade como uma ferramenta que Deus está me dando, eu preciso olhar essa criatura difícil como uma ferramenta para eu me lapidar, eu preciso me reconciliar com essa criatura que eu não gosto dela, às vezes eu não sei nem por que eu não gosto dela, por amor, eu tenho que aprender a amá-la, reconquistar a sua confiança, então nós passaremos a sofrer menos. Mesmo as enfermidades, convivendo melhor com essas enfermidades, sem revolta, a dor vai existir, mas o sofrimento não vai ser tão grande, porque nós começamos a olhar a nossa situação hoje como um trabalho que nós estamos fazendo para o nosso amanhã ser melhor. E isso, só o amor vai proporcionar isso, através do momento que nós entendermos o amor de Deus para conosco e entendermos que esse amor também tem que irradiar de nós para os nossos semelhantes e para todas as situações pelas quais nós passamos a viver melhor e o sofrimento vai diminuir. A dor física talvez não diminua, mas o sofrimento, principalmente o sofrimento moral, ele diminui e às vezes até acaba, porque nós deixamos de lado aquelas tendências negativas, aqueles pensamentos negativos e começamos a olhar as coisas acreditando que o nosso amanhã vai ser melhor, né? Não seremos pessoas mais otimistas e passamos a ver as situações que nós estamos passando difíceis como oportunidade de crescimento, como oportunidade de evolução, oportunidade que Deus está nos dando para podermos
encontrar a paz, encontrar o paraíso que Jesus nos prometeu, mas esse paraíso que Jesus nos prometeu é a consciência tranquila, é a paz de espírito. A partir do momento que nós superarmos as nossas deficiências, nós estaremos encontrando essa paz e automaticamente estaremos encontrando o paraíso também, né? Então, eu agradeço a atenção de todos os senhores e todas as senhoras e espero que possamos nos encontrar novamente em outras ocasiões. Agradeço também à Casa Espírita Fonte Viva por essa oportunidade que eles nos concedeu de estarmos juntos, né? Estudando um pouco da doutrina e tentando entender que só o amor nos trará paz, só o amor nos dará felicidade, só o amor fará com que nós passemos por as situações difíceis de uma forma calma, tranquila, sem revolta e sem mágoa e sem dor. Só o amor nos dará a paz que nós tanto procuramos. Vamos acreditar em Deus. Vamos acreditar que esse Deus nos criou para atingirmos a plenitude, para sermos seres angelicais e sermos também criaturas voltadas para o bem. Que passemos a amar pura e simplesmente porque é um sentimento que nós vamos desenvolver dentro de nós. Que Jesus nos ampare a todos, que os amigos espirituais estejam sempre junto conosco, nos amparando e nos fortalecendo. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado.